Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, nós sempre apresentamos aquele que sempre está conosco aqui, que é o Rodrigo. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, meu pastor. Vamos para mais um. Vamos para mais um, sempre mais um. Que bom. E então, sempre a ideia desse projeto, como eu sempre repito, né, é trazer algo que venha agregar a sua vida. E a gente tem histórias de vidas, porque a gente sabe que sempre uma história de alguém tem algo que possa somar na nossa vida, né? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque aqui nós temos convidado. Nesse 5º episódio, nós temos uma honra de ter como convidado aqui o cara que eu ouso dizer que é apaixonado pela Coab Duque, que é fã do bairro que mora. Hoje que nós recebemos Roberto Silva. Seja muito bem-vindo, Roberto, a esse 5º episódio do podcast Roteiro Livre. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte aí desse teu trabalho. O Rodrigo aqui, que já apresentou. Sim. E é uma honra, a honra é minha. A gente tá para somar. Que bom, então. Bem, Roberto, aqui é um bate-papo, né? Não é uma entrevista. E a ideia é ouvir sobre a tua história de vida, né? E a gente sabe que no decorrer da tua história, que a gente vai conversar aqui, a gente vai ver a política meio interligada, né? Ou melhor, a vontade de contribuir para a comunidade. Então a gente vai ouvir, né? E queremos, na verdade, ouvir sobre a tua história de vida, né? Você é natural de Carazinho, né? Isso mesmo. Quando é que tu veio morar em São Leopoldo? Como São Leopoldo apareceu na tua vida? O bairro Coab Duque, como foi isso? Bom, assim, ó, eu vim morar em São Leopoldo na década de 99. 1999 para 2000. 1999. É, isso mesmo. Tu tinha mais ou menos quantos anos? Ia fazer 18. Ia fazer 18. Tu veio só ou com uma... Não, eu vim morar na casa de um irmão. Ah. Né, eu queria servir o exército, daí como eu tenho um irmão gêmeos, como eu estava falando antes na entrevista. Sim. Aí ele foi selecionado para o exército, eu disse, não tenho o que fazer aqui, eu vou seguir meu rumo, e daí eu vim embora para São Leopoldo. Sim. Eu ia embora para Santa Catarina ou para São Leopoldo, que tinha meu irmão que morava aí. Daí eu optei, um outro irmão. Um irmão mais velho, até hoje ele é falecido. Ele voltou depois com o tempo embora foi morar em Passo Fundo, né, foi a Carazinho, e acabou falecendo depois de um AVC, novo, e eu fiquei morando sozinho. Ficou aqui em São Leopoldo. Eu vi que a gente tem duas coisas em comum, né? Tu é gêmeos, eu também sou gêmeos. Yes. Tu é natural de Carazinho e o meu pai é natural de Carazinho, né? Meu pai tá vivo ainda, eu acho. Era fã do Brizola, né? Era lá da esquina São Bento. E aí ele amava o Brizola por causa da questão de Carazinho. Sim. Deus no céu e o Brizola na terra, né? Eram umas coisas que a gente não entendia, né? Mas era o prazer dele, não, Brizola. E tal. E... Enfim, então tu chegou aqui em São Leopoldo, 18 anos, né? Tá desde lá até agora. E é interessante eu conheci você quando eu cheguei em São Leopoldo em 2007. 20 de setembro de 2007, era um feriado. Eu morei ali no Noai, ali, na entrada do Coab Duque ali, né? Na frente do bar do Vitinho, ali na casa da Dona Ivone. Fiquei 10 anos morando ali de aluguel. Nós tínhamos ganhado bolsa pra estudar e devemos morar pra cá. E, 2008, teve eleição, eu não tinha transferido o título. 2012 também, não votei também. E eu me lembro que eu conheci você numa plaquinha que tinha isso lá na eleição de 2012. Eu nem votava. Daí eu conheci quem é esse cara, Roberto Silva. E aí tu sempre tava ali pela Coab na época de eleição, né? E daí ali depois a gente foi conversando, aí a gente foi se aproximando. E aí que eu conheci o Roberto Silva, na época era o companheiro, acho que era o teu slogan, né? Alguma coisa assim. Metalúrgico, né? Era metalúrgico. Trabalhei 15 anos também metalúrgico. Você trabalhou na Taurus, né? Não? Trabalhei no Rossi, Taurus, trabalhei na Massifex e na Steel. Ah, na Steel, tinha época, né? Então foi ali que a gente foi aproximando e muito também pelo bairro, né? Pela Coab Duque ali, enfim, a gente era próximo. Sim. Bem, sobre a tua vida, enfim, tudo, como eu disse antes, é muito entrelaçado à tua vida pública, né? A tua participação no bairro, né? Coab Duque
acredito que se não for 100%, 90% conhece o Roberto Silva, enfim, por todos os trabalhos que tu desempenhou e também por todas essas vontade que tu tem de contribuir com o bairro, principalmente na questão da política, né? Eu vi que acho que desde 2012 tu concorre a vereador, né? Isso Foi mesmo. Teu primeiro ano, né? E como então iniciou esse desejo de você contribuir com a população tendo esse cargo político? Como foi? Alguém te convidou? Como apareceu na tua frente a oportunidade de você tentar um cargo político como vereador e tudo mais? Assim, Jonas, eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Sim. E eu gravei, que eu ouvi um líder uma vez falar para nós numa reunião. Ele foi 20 e poucos anos líder sindical. E ele disse que em todos esses anos que ele foi do movimento sindical, ajudar os trabalhadores naquela parte, né, de greve, essas coisas, eu gravei que ele falou o seguinte: todos esses anos que eu estive no sindicato, e no pouco tempo que eu entrei na política, eu ajudei mais pessoas que estão lá no movimento sindical. Então ele disse que ele teve uma oportunidade, que eu vejo a política como uma ferramenta, um instrumento para te ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, não que transforme, mas ajuda, é uma oportunidade de tu ajudar as pessoas, né? Tu ser um instrumento e poder ajudar as pessoas. Então eu gravei isso aí, foi onde que me convidaram para fazer parte de uma nominata, 2012. Tinha uma coligação de 5 partidos pequenos, elegeram 2, e eu fiquei acho que quarto, quinto suplente. Foi daí que eu comecei a me envolver e aprender. Não entendia de política partidária. Daí eu fui me interagindo. E até gostando também. Até porque o sistema político é um pouco confuso, né? Para quem tá inicia. Fora, Até hoje, agora nessa campanha, eu vi algumas pessoas que iniciaram, mas eu ficava olhando assim, me dava até, às vezes, pena, entre aspas, porque eles não explicam para as pessoas, só te colocam lá no circo, no fogo. E o cara, como é que funciona isso? Eu me lembrei de mim quando eu concorri a primeira vez. Eles acham que é entrar e sair fazendo voto, ou acho que é fácil e não é. Não. E daí eu acredito que eles têm um preparo melhor para as pessoas, mas eles colocam só para preencher nominato. Ou... para somar voto no coeficiente eleitoral. Ou de repente coloca alguns na tua região para tirar votos daquele que tem, de repente, chance de chegar lá. Isso faz muito, faz parte da política, né? É um jogo. É um xadrez, né? E entender isso é um processo, né? E muitos que entram daí não entendem e se frustram. Uns e pessoas boas, às vezes. Boas. Claro, algumas não, mas outras pessoas boas que não entendem o sistema político, o jogo político, e aí se frustram, né? Eu tava observando, lá em 2012, observando toda a tua carreira política de vereador, né? Fiz a lição de casa como candidato a vereador, né? Em 2012 tu fez 690 votos. Isso. E aí, em 2016, tu avançou para 778. Isso. 2020, tu fez 883. Aí, em 2022, tu largou para deputado estadual, né? Concorreu. Isso. Ali fez um pouco a mais, né? Mas em 2024, nessa eleição agora, tu fez 1.086. Então, eu tava observando, tu sempre aumentou teus votos. Tu começou com 690, aumentou ali 15% para 778, mais ou menos. Depois foi para 883, mais 15%. Depois agora foi para 1.083, em torno de 20 e poucos %. Acho que foi teu maior aumento de voto. Foi da eleição 2020 para 2024. E aí, observando esse aumento de votos, 2028, nós podemos ver o Roberto Silva como candidato novamente ao cargo de vereança. Eu sei que tem 2026 ali... deputado estadual, deputado federal. Deputado estadual não tenho ideia. Eu fui em 2022 estadual porque o partido me convidou nas vésperas, em abril, para me ajudar na nominata. E eu disse, eu sei que eu não tenho. Para Deus nada é impossível, mas eu vou para ajudar o partido e fui para ajudar e acabamos ajudando. Mas para 2028, João, o que eu penso? Vai depender muito de fazer parte, eu acho, dessa gestão, se der para fazer um trabalho, porque vai desgastando. Né? Eu sei que aumentou os votos, você me diga aumentou, mas é para aumentar mais 15, mas que ficar ali de trampolim entre as pessoas, eu não pretendo, mas se der para desenvolver um trabalho, principalmente na minha região, do bairro ali, na região que eu gosto de morar e eu vejo que é uma região carente, né? Até agora, nessa última eleição, os caras, a oposição ou a situação criticaram, o Roberto tá falando que a região sul é esquecida, e eu vejo a nossa região muito esquecida lá.
Para quem mora, como eu moro, também moro no Monte Blanco, mas morei, é algo verídico, não é A ou B. Ninguém precisa comentar que a Coab Duque foi uma das regiões menos assistida pela atual gestão. É uma visão. Eu frequento muito a Campina, por exemplo, né? A Campina, por mais que ela passou enchente do mar, mas a Campina é muito mais assistida do que a Coab Duque ali, mais ali a região para baixo, o Monte Blanco. Mas eu te pergunto, tu sabe responder o porquê? Eu acho que há um interesse também porque não tem uma representação no bairro, né? Nós temos o vereador Fabiano, ele mora Duque Velho, do outro lado, acredito que podia ter uma representação melhor, mas fazer o quê? Dentro do bairro, né? Dentro do bairro. Da própria Coab, não da Duque Velho. E daí, em épocas de eleição, aparece, e é natural, como eu vou na Campina, na Chalau, vim na feitoria buscar voto, mas vem pessoas, né? E o nosso bairro não é muito grande, o pessoal é livre, né? Sim. De votar em quem quiser. E aí nós ficamos a mercê mais 4 anos. Sim. Por isso que eu disse, se tiver a oportunidade de trabalhar na gestão e que eu possa desenvolver um trabalho para a região e eu ver que tenha potencial de chegar e eleger, aí sim. Mas se chegar lá antenado, eu acredito que não vou ir só para fazer o mesmo número de votos. Essa aí seria até a minha quarta pergunta, mas eu penso assim, ó, eu sou matemático, né? Eu gosto de matemática. Se, por exemplo, tu crescer 20%, tu chega hoje a 1.200, 1.300 votos na próxima eleição. Eu sei que, claro, tudo depende da legenda. Tem candidatos que hoje passaram agora com 1.800, mais ou menos, né? 1.900 votos. Mais ou menos for eleito agora. Posso fazer um parênteses aí? Pode. Vamos supor que eles mudem o número de vereadores na Câmara 21. O quociente vai baixar com 1.200, é vereador. Aí muda também, Muda também. Cenário. Eu acho que deveria, porque hoje nós somos 13 vereadores, né? 13. Eu fico pensando, Parobé é 15, ou mesmo o número 13, tu olhar pra pensar o São Leopoldo e Parobé, pô, a diferença de eleitores é enorme, né? Só que daí, enfim, né? Sempre quem tá no poder vai ter que aumentar a base, né? E aí eu acho que às vezes as pessoas não têm esse interesse. Eu tive numa entrevista do Sapo, agora na eleição, a única que eu participei, e tinha essa pergunta, essa questão, tu é a favor de aumentar o número de vereadores ou não? Sim. E tava eu, o Dinho, do PSD, e o Rodrigues, do PSB. A minha resposta foi, sei que não é uma pergunta, mas vou colocar a minha... Tu é a favor ou não? Eu sou a favor que aumente. Mas por quê? Dizer porque é necessário. Eu sei que, mas tu tem que explicar para as pessoas que aumentando não vai aumentar, eles dizem a folha, né, que tem na Câmara, o custo. E é necessário porque... E outra, é mais difícil também do gestor, entre aspas, comprar o vereador ou... Não sei se tu me entende. Não, eu entendi. Por exemplo, assim, se tiver poucos, 13, digamos, é mais fácil eu conseguir dominar do que tiver 20, 21. Isso. Né, manipular ou até... Enfim, a gente sabe que a política, a realidade do Brasil, a gente tem que falar. Tem favores, tem isso, tem aquilo e, pô, a gente tem esperança que isso mude. Mas, né? Porque, claro que há um aumento de gasto, sim, aumenta a vereança, aumenta o gasto. Só que nós temos que calcular a questão do retorno, né? Se eu sei que o quanto esse aumento de gasto vai me dar de retorno. Então, na verdade, talvez esse aumento de gasto pode ser até um investimento, porque aí, então, a gente tem a fiscalização maior. Sim. Não são 13, são 20, 21 é o principal papel do vereador, né? Bati muito na campanha sobre isso. Sim, a fiscalização. Hoje, tipo, no meu bairro, eu tenho uma praça, tem noção, na minha frente da minha casa é pra ser uma praça. Quem paga a limpeza é nós do bairro, pagamos a limpeza. E a última vez ainda impediram porque tinha algumas árvores que eram, enfim, lá, tipo as maricá lá que não podia cortar. Mas enfim, fica ali, tinha assalto ali na bica do Monte Blanco. Ali tinha assalto, ali tipo segurança, iluminação, agora que colocaram uma, depois de 2, 3, 4 assaltos consecutivos, as senhoras iam buscar água, os caras chegavam, saíam do mato, não tinha o que fazer. Então, por quê? Porque se tivesse uma fiscalização, se tivesse alguém para protocolar algum pedido de iluminação, algum vereador que fosse a voz do povo daquela região, talvez seria muito mais fácil, mas infelizmente a nossa região está desassistida por causa de não ter uma representatividade lá na Câmara de Vereadores, né? Bem, Roberto,
que acontece? Até tu meio antecipou a pergunta, mas eu vou... A resposta dessa pergunta que eu vou fazer, mas eu vou formular a pergunta. Nós sabemos que todo partido, né, quer alguém que puxe votos. A gente sabe disso. Sim. E você é um puxador de votos. Porque, pô, tu tem 1.086 votos, tá numa crescente. Tu é um cara que pode ir a 1.300 votos na próxima eleição, 1.500, ou 2.000, ou 3.000 votos. E então, mesmo não ganhando, né? E a gente sabe que nesse ano o seu partido ganhou a majoritária, né? Foi pelo Partido Liberal, o PL. E aí que vem a resposta que tu disse antes. Tem alguma chance de ver você, Roberto, com algum cargo comissionado, mais conhecido como CC, tem gente que fala que é cargo de confiança, mas é cargo comissionado, nesse próximo mandato, nessa gestão, ou ainda estão conversando, tu nem quer... Não quer nem abrir sobre esse assunto? Não tem problema. Não, assim, direto com o gestor, eu não tenho nenhuma conversa a respeito de cargo. Né? Tinha uma construção lá pro partido, quem ficasse nas primeiras suplências, de repente assumir uma secretaria, o vereador assumisse e assumiria secretaria e próximo, abrisse vaga. Mas agora, depois da eleição, não sentei, não falei a respeito de cargo. Ainda estão em stand-by. Stand-by. Tu ficou como terceiro suplente? Não, fiquei quinto ou sexto. Tem que olhar ali. Uns quantos ficaram mais ou menos na mesma linha, meio próximo, né? Sim. E aí, então, tipo assim, então não tem nada conversado? Não, nada. Nada, não sentou com o Eleomar, nada? Não sentei. Não, sério, não. Participei, agora estava participando da transição. Da transição. Estava participando. Participando da pasta da habitação e regularização fundiária, eu estava naquela... Ah, sim. Me convidaram, eu agradeci e participei. Sim. Até no primeiro dia da transição, ele até deixou bem claro, tinha acho que uns 80, assim, pessoal, não quer dizer que todos que estão aqui vão estar trabalhando no governo. Sim. Aí até ele foi boa a explicação dele, o prefeito disse assim, ó, eu participei de uma transição do governo de estado, fiquei 30 dias lá quando ele era delegado. Sim. Não quer dizer que eu ia trabalhar no governo. Dei minha contribuição lá aos 30 dias e voltei para o meu trabalho. E aqui também muitos vão dar contribuição como cidadão ou assim, um gestor público, ou até um servidor público lá que está ajudando e depois volta para sua vida normal. Sim. Boa colocação dele. Né? É colocação boa, sim, né? Mas é que nem vem ao encontro daquilo que tu falou antes, né? Na tua tarefa do teu dia a dia, sobra pouco tempo para você vir somar a comunidade, né? Diferente se você assumisse um cargo, seja ele qual for, né? Até, tipo, independente a área que for. Tu teria mais ferramentas, tu teria mais... vou usar a palavra poder para contribuir com a vida da sociedade, principalmente do bairro, né? Eu vejo assim, ó, 1.086 votos é 1.086 votos. Não dá pra desprezar. Mas não foi eleito, ficou quinto, sexto suplente do PL. Mas é 1.086 votos. E é alguém que veio em uma crescente. Então, enfim, eu sei que a política existe os atalhos, existe as amizades, existe o amigo do rei, existe os inimigos do rei. Enfim, tem todo esse jogo. Mas enfim, então tu não conversou nada, ainda não tem nada adiantado, né? Não. Coitada da Coab Duque, mais 4 anos tomando choque. Não, mas a gente tem esperança no nosso bairro, né? Eu moro no Monte Blanco, mas eu me sinto Coab Duque porque meu filho estuda na Coab Duque, ali na frente do campo do ABC. Não naquela escolinha Sonho... É Sonho Meu ou Sonho Nosso? Sonho Nosso. É Sonho Nosso, lá da igreja de Assembleia. Sim. Então, tipo assim, o bairro sempre tá ali, né? Sempre coligado na minha vida. Então, eu gosto do bairro. E também, quando eu vim embora pra cá, né? Eu vim só eu e minha esposa. Eu morei... A Nonoai diz que é Vila Teresa, mas pra mim a entrada era Coab Duque, né? Tipo assim, é mais Coab do que Vila Teresa, né? A gente sempre tava ativo, né, na igreja, até ali na frente do campo da ABC. A gente participou bastante tempo ali, né? Então, o bairro... Não é nada, mas o bairro começa a fazer parte de nós, né? E tu começa a gostar, tu começa a admirar, tu começa a ver, pô, aqui a gente poderia mudar e às vezes algumas mudanças no bairro nem atinge poder financeiro. Não atinge custo para o município, algumas atitudes, né? Não. Algumas ações, né? Só que falta é representatividade, cobrança, e infelizmente a gente não tem ninguém, né, para nos representar hoje, né? Mas esperamos que volte a ter, né? Eu sei que quando asfaltaram a rua que eu moro, né? Porque era estrada de chão onde eu morava, né? Teve várias tirar fotinho lá.
Vários. Lá. Na subida, naquele subidão ali do... tu foi lá em casa já? Sim. Lá era estrada de chão. Lembro. Eu caí 3 vezes de moto lá. Eu só não quebrei meu... Não, foi uma vez só. As outras 3 foi em outros lugares. Eu caí lá. Se eu quebrasse o braço, eu ia cobrar da prefeitura por causa da... Porque se eu pago IPTU, no mínimo que eu quero é uma rua decente, né? Mas graças a Deus eles asfaltaram depois. E aí apareceu um monte de gente na foto. Eu nunca vi que tinha tanto vereador. Era videozinho, era foto e tal. Eu fico pensando assim... 2020 isso, né? Ou não? Agora. É recente, mas por ano... Eles asfaltaram antes a Caetano Brau, né? Isso, a Jaime Caetano Brau. A minha rua é a Jaime Caetano Brau. Aquela é a continuação, né? Da Jaime Caetano Brau, Isso termina lá na... Eu lembro que uns quantos foram registrar lá. Então eu brinquei com os caras, vou lá ver se sobrou um pedacinho pra mim. Pra ter uma fotinha, dizer que eu ajudei, mas eu não fiz isso. O que eu vi de videozinho lá? Eu vi de uma vereadora aí que até foi reeleita. Sabe qual que é, né? Eu não vou falar porque eu tenho um amigo meu que é viciado, é apoiador dela. Mas, enfim, o videozinho eu olhei, eu nunca tinha visto ela lá. Pode ser por incompetência minha de não buscar informação, mas na estrada, porque nós trouxemos isso, aquilo. Porque é a mesma coisa, tipo assim, eu trouxe recurso do deputado fulano de tal. O que o povo tem que entender... Quando eu consigo alguma verba de algum deputado, já é dinheiro nosso. É a mesma coisa, tipo assim, eu recebo no banco no Banrisul, por exemplo. Eu vou lá, saco meu dinheiro e digo muito obrigado ao Banrisul por dar o meu salário. Não. Tipo assim, se eu tô recebendo esse dinheiro é porque eu trabalhei. É a mesma coisa quando a gente recebe verba. Veio verba do deputado A, B. Daí eu tenho que agradecer o cara por devolver o dinheiro que é meu. Não, tá alguma coisa... É que nem eu bater palma pro caixa eletrônico do banco. O Roberto Tio trabalhou o mês inteiro, suou que nem um louco lá. E aí tem que bater palma pro caixa e dizer assim, pro caixa do banco, muito obrigado por dar meu dinheiro. É lógico que não. É um favor que o banco tá fazendo pro teu dinheiro. É a mesma coisa quando vem verba de gabinete. Então, tipo assim, tantas ambulâncias destinadas da verba tal, XYZ do deputado A, B, C. Beleza, ok, que bom que olhou pra nós. Mas aquele dinheiro já é nosso. Os deputados, eles só organizam a redistribuição. Sim. E eles vão redistribuir conforme o seu eleitorado, né? Tem gente que usa a palavra curral, mas curral pra mim vem de porco, né? Pro seu eleitorado. Então, é bem isso. Desde que tu começa a olhar a política e tu começa a querer bater palma e dizer muito obrigado, deputado, por devolver o dinheiro que é meu, né? É mais ou menos nesse ponto, né? Mas, enfim, né? É o sistema brasileiro e nós temos que trabalhar de acordo com isso, com a esperança de mudar. Roberto, a gente tem um quadro aqui que é bem interessante. O quadro se chama assim, Passo, Paro ou Aperta-mão. Bem tri. Como é que é? É passo, paro ou aperta a mão. O que acontece? Digamos que tu tá caminhando numa rua e vem ao teu encontro uma pessoa, um tema, um objeto. Você tem 3 opções. Você passa, no sentido de ignorar. Não, eu ignoro, não quero conversa, não quero isso. Você para, no sentido de que não apoio, mas também não apoio, mas também não quero apoiar de fato, mantém uma neutralidade. Ou, por último, você aperta a mão no sentido, eu concordo com esse tema, eu apoio esse tema, eu acho importante esse tema. Então, é 3 opções. É uma maneira suave de você dizer, eu concordo com esse tema, eu discordo desse tema, eu mantenho uma posição neutra, ou eu concordo com esse tema. Então é passo, paro ou aperta a mão. Mais ou menos, entendeu, Roberto? Entendi. Entendeu? Então aqui a gente vai ter alguns temas, né? São 4 temas e aí a gente vai... programa do Raul Gil, Tira o Chapéu. Isso. Só que o Raul Gil, tu tinha 2 opções. Aqui tu tem 3. Aqui a gente tem o Centrão, né? Sim. A gente não pode esquecer do Centrão, né? Sabe que o Centrão decide política, né? Sim. Então, tipo assim, o Centrão... Eu chamo o Centrão de... Sabe a doença de Chagas? A doença de Chagas é transmitida pelo mosquito hospedeiro, o percevejo. E aí, o Centrão pra mim é o percevejo, porque ele precisa de um hospedeiro pra estar vivo. Então por isso que o Centrão às vezes cai pra esquerda, cai pra direita. Ele precisa de um hospedeiro. Então ele precisa da direita, ele precisa da esquerda. Bem. E é eles que decidem a eleição, né? Isso a gente não pode negar. Então vai ter o Centrão também aqui. Ou você, tipo, discorda... Então é neutro. É neutro nessa vida. É muito similar à política. Ou tu concorda, né? O Centrão é muito lindo de ver. Eles fazem uma mudança... nem falo, porque os partidos que eu gosto, a maioria... Bebe água no Centrão ali.
Né? Mas enfim. Mas a gente vai aprofundar sobre esse tema aqui nesses pontos que nós vamos estar trazendo aqui no quadro. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro ponto, eu começo a falar suavemente. O que tu acha do cristão e a política? Você passa, no sentido de que, eu acho que eu discordo disso. Você para no sentido de neutralidade, ou você não, aperta a mão, porque o cristão, sim, deve estar envolvido com a política. Qual que é a tua opinião? Aperta a mão. Aperta a mão? E a justificativa, o que tu acha? Porque é interessante a gente ver, tem alguns pastores, e aqui eu também sou um pastor, e a gente sempre, alguns, né, falam que tem que entender que o mundo jaz no maligno, não tem muito o que fazer, o mundo está caminhando à perdição. Tem alguns queridos que pensam assim. E aí não ensino a igreja a se posicionar. Já existem outros, que aí eu concordo, que logo pregam sobre isso, ou até falam assim, não, o cristão e a política tem que estar entrelaçado, né? Por quê? Porque a gente traz para a questão de fé, a gente fala a questão de reino de Deus, tem que ser transmitida, e o cristão, sim, tem que influenciar a política e tem que estar envolvido com a política, e não simplesmente aceitar o que é imposto. Porém, ganhou um ponto muito maior isso, porque a questão política está colocando coisas que estão entrando na liberdade da igreja. E assuntos que a gente nem vai entrar em detalhes, mas por isso que eu acho muito importante que o cristão e a política devem estar interligados. Porque se o cristão não se posicionar, não ter um envolvimento político, os não cristãos vão estar lá e eles, com toda certeza, vão querer intervir, porque eles sabem a influência que tem a igreja, né? Já dizia que o ópio do povo é o cristianismo. História né? É pecado, tudo negligência, é algo que tu pode estar... Porque existe o pecado de omissão, né? Ninguém fala, né? A omissão também é pecado. Né? Isso mesmo. Então, sobre o cristão e a política, tu concorda que o cristão deveria. E sobre os pastores que dizem que não é pra se intrometer, o que tu tem a dizer pra eles? Ler a Bíblia? Que eles têm que se interagir mais e ver que a política está no nosso meio. Sim, sim. Né? E eu acho que eles têm que orientar as pessoas, né? Sim. Não digo pegar o altar e fazer um palanque político, mas orientar os membros. Sim. Né? O membro se dá um discipulado, mas orientar as pessoas. Sim. Né? Não digo obrigá-la a votar em quem ele queira. Sim. Mas sim orientar elas, falar sobre princípios, analisa os princípios. Sim. Né? Porque é que nem, até acho que foi uma frase que o Rodrigo disse, né? Como eu vejo um partido político? Eu leio minha Bíblia e eu olho para candidato ou para partido. O que está mais próximo da Bíblia é aquele que eu vou apoiar. E eu acho que isso é o fundo de verdade, né? Então, tipo assim, a Bíblia está ali. Sim. Existem os candidatos que vão representar alguma bandeira. Se essa bandeira fere princípios bíblicos, opa, a luz amarela deve acender. Se a proposta desse candidato, a sua vida, a sua índole, está de acordo com princípios bíblicos, ok. Eu acho que esse é o primeiro ponto que todo eleitor cristão deve imaginar, deve ter em mente. O que essa pessoa é, o que ela faz, o que ela produz, está dentro dos princípios bíblicos? Ok, então ela é passível de ganhar a minha confiança no voto. Porque eu acho que votar em pessoas erradas conscientemente, para mim, que defende bandeiras que são contra princípios bíblicos, eu acredito ser pecado. Ser um erro. Eu tô apoiando, ele se elegendo acompanhar o mandato da pessoa, né? Sim, também. A gente não sabe nem o que tá fazendo. O Brasil é muito despolitizado ainda, né? Mesmo que tenha as redes sociais, o Brasil é despolitizado. As pessoas, por exemplo, assim, as pessoas não sabem... A educação já das escolas deveria ter uma matéria que orientasse as pessoas. Né? Não sei qual é o país, mas tem país que é 7 dias de campanha. Eu quero pesquisar para ver qual é o país. Sim. Porque as pessoas elas são orientadas, acredito que tá até na escola, falando política, tu já sabe até quem é que vai concorrer, quem é o melhor, quem não é. Em 7 dias já é suficiente para eles entenderem, né? Porque acompanha, acredito que de repente país pequeno, eu quero pesquisar certinho para ver qual é o país, eu não tô lembrado. E tem uns que é 20, outro é menos. Aqui uma vez era 90 dias de campanha, era uma loucura. Eu participei uma vez, não terminava mais. Imagina 90 dias. Os primeiros que tu conseguiu lá, tu teria que relembrar tudo de novo. Os eleitores. Depois que veio para 45 dias, acho que é muito ainda também.
Eu acho que reduzir uns 30 dias, né? 30. Porque, tipo assim, não é nada, mas até pra tu divulgar teu nome, tuas ideias, tu precisa de recursos. Se tu não tiver recurso, a pessoa que tem mais vai chegar muito mais rápido que você, né? Sim. Então, tipo, ainda mais em 45 dias, né? Então, por isso que a gente sabe que eu vejo assim, no Brasil, no modo geral, até essa eleição, tipo assim, a renovação das câmaras de vereadores em todo o Brasil não bateu 20%. Tipo assim, a cada 10 vereadores foi trocado 2. A média é muito pouco. O vereador aí me disse, Roberto, ele entrou no outro mandato e me disse, Roberto, eu acho uma injustiça. Bota os caras lutar ou tentar ser contra a máquina. Diz que agora eu vi que é uma injustiça mesmo. Eu entrei aqui por milagre, ele disse, e depois tu. Sim. Igual ele disse, como é que tu vai concorrer comigo se eu tô aqui, tenho mandato, tem a máquina pública a teu favor. É uma injustiça. É isso aí que são 2 só. Tem. E tipo assim, e aí tu... E quem tem mais poder pra chegar? Aí, tipo assim, é difícil. Tudo é meio injusto, né? A política se torna meio injusto. Por quê? Porque tem que ter recurso. E aí, ou tipo tu assim, ser bem articulado. Ou ter um trabalho muito bom, um trabalho social, alguma coisa assim, sim, pra ti. Teu nome for ser bem divulgado. Depois tu despontar, senão Senão é. Então, aperta a mão sobre o cristão e a política. Vamos partir para o outro ponto. Rodrigo, outro ponto assim, ó. Movimento, claro, eu botei aqui movimento Direita Brasil, mas não é esse movimento. É que a única folha que eu encontrei única imagem que eu encontrei no Google. Mas vamos sobre a direita no Brasil. PL hoje é o partido que detém esse título como se a representatividade da direita. Não só ele, né? Existem outros. Existe o Centrão, existem os outros partidos que também dizem serem de direita e tudo mais. Mas a gente sabe que a direita no Brasil é muito nova. Muito nova. Porque na nossa época como se eu tivesse muita idade, né? Sou novo, né? Na nossa época, a direita do Brasil era o PSDB, né? Que é um partido social-democracia, ou seja, ele é centro-esquerda. Mas a nossa direita, se lembra, né? Fernando Henrique era direita. Meu Deus, nunca aquele cara de direita. Mas nem aqui, nem na China. Qual que, então, a tua posição? O que tu acha da direita no Brasil? Que é bem recente, né? Eu acho que falta material. Porque, assim, vamos dizer, o nosso maior líder da direita... O nosso maior não, né? O maior líder da direita é o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou tempo no PP, que era a base do governo Lula, que era a base do governo PT. O PL, que hoje é representatividade, foi vice-presidente dos 2 mandatos do Lula, de 2002 e 2006, com José de Alencar, né? Então, tipo assim, claro que os partidos vão mudando seus estatutos. Um partido que era de esquerda, hoje é de direita. O PTB, que era de esquerda, depois virou meio centro-direita, daí agora juntou com o Patriota e agora diz que é de direita. É uma bagunça. Mas vamos falar só da direita no Brasil. O que tu acha? Sem pensar em partido político. Qual que é a tua posição? Tu acha que a gente está avançando ou ainda precisa muito, muito, muito ainda? O que eu penso, Jonas? Tu falou é recente. Assim, a direita, na verdade, eu vejo que ela estava dormindo. Quando veio o Bolsonaro, eu acredito que acendeu uma esperança para as pessoas, né? Sim. As pessoas estavam desacreditadas, ainda tem pessoas desacreditadas, mas veio com uma esperança das pessoas voltar a querer se envolver, não todas, mas com a política, né? Sim. Eu acredito pelo que ele defende, pelo que ele fala a verdade. Eu sei que as pessoas falam que ele fala demais, mas às vezes o remédio amargo é o que cura, né? Que nem mas eu acredito na direita em crescimento, né? As pessoas, né, com a nova geração, acredito, se vierem a querer ter um apreço, se interagir na política, eu acho que vai tá virando um ciclo aí, eu acredito. Sim. A gente chama de efeito mola, né? Tipo, vai pensando para um lado, vai pensando para o outro. E hoje o Brasil tá mais pró-direita. Eu acho muito mais pela desilusão do que a esquerda fez, talvez. Mas também porque o Brasil tá, mesmo que eu recém tinha dito antes que o Brasil ainda é um país despolitizado, mas ele tá ainda em crescimento em relação de conhecimento. Hoje as pessoas sabem quais são os princípios de direita, de esquerda. A gente sabe
o que um partido gasta, o que é fundão eleitoral, o que é emenda parlamentar. Com a né? informatização, o pessoal tá mais atualizado. Antes não tinha noção o que é direita, o que é esquerda. Eu voto naquele lá porque eu tenho um tio meu, cara, que agora, né, todo mundo vai saber, né? Ele foi candidato a vereador uma vez, ganhou e não quis mais, porque o salário dele ele gastava dando terreno de cemitério, meu, lá num município pequeno. Aí ele falou assim, cara, o meu salário ia só pra dar terreno no cemitério pras pessoas, que deveria ser um movimento do executivo, né? Sim. E aí ele, não, na outra eleição não quis nem saber. Então, tipo, acontece por, tipo assim, as pessoas entenderem que o político é aquele que faz favor financeiro. Não, porque muito mais do que favor financeiro, existe a questão de fiscalização, a questão do entendimento de, opa, o que está fazendo com o nosso dinheiro, qual que é a sessão na Câmara que está sendo debatido, o que está sendo ensinado nas escolas, porque o município detém as escolas, o ensino fundamental infantil e fundamental é obrigação do município, né? Tipo, o ensino médio já parte para o estado. Então, o que o município está fazendo, qual que é a transparência do que está sendo ensinado, porque, pô, a gente que paga o salário, né? E eu falo isso como um tiro no meu próprio pé. Porque eu sou um professor do estado, mas eu vejo a importância de um pai estar envolvido dentro da escola. Né? Não talvez ele não vai ter conhecimento do que o professor está ensinando, mas como ele está indo, qual o desenvolvimento, o que o professor pensa ou deixa de pensar. Eu acho que essa interação escola-comunidade é muito válida. E essa ponte quem faz é o município. É tanto executivo, mas também com a questão da fiscalização. Né? Então, por isso, essa direita no Brasil, que é recente, é importante a gente verificar. Então, claro, não vou nem te perguntar passo para o aperta-mão. Foi candidato por um partido de direita, né? Depois no processo de entendimento, lá no início, tu estava em um partido que era mais centro-esquerda, né? Republicano. No Republicano. O Republicanos é de direita, né? Vamos para, então, o próximo ponto. O Roberto tem que sair. Roberto, tá cheio de compromisso, hein? Imagine se tu fosse... Já até passou a eleição cheio de compromisso. Imagine se tu fosse eleito, eu teria um horário lá no gabinete lá. Ou tu ia me agendar para daqui 3 meses. A porta ia ficar aberta. Nem ia fechar a porta. Não ia fechar a porta. Ou tu não ia dizer assim, 2 minutos, Johnson. Aqui a gente falou, né? Partidos políticos. Eu tenho minha opinião, já dei minha opinião antes em off, né? E aqui acho que dei. Eu sou muito contra partidos políticos porque presidente do partido se torna dono de tudo, né? Quantos tem hoje? 30? Eu sei que eles querem enxugar com essas causas de barreira, né? E questão de votos, né? E já deu uma boa enxugada, hein? Deu. Eu acho que aqui ainda, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é antigo, essa foto. Patriota e PTB se uniram. Eles inventaram esse negócio de federação. O PSC e o Podemos aqui também estão juntos, né? É uma bagunça. Mas, enfim, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, pra gente se candidatar a um cargo eletivo, a gente precisa de um partido político. Né? A gente tem que pedir a bênção do presidente do partido. Pelo amor de Deus, é uma coisa ridícula. Mas, enfim, é o sistema. Qual que é a tua opinião sobre partido político? Passa para ou aperta a mão? Eu sei que é tipo uma encruzilhada aqui, né? Material, qual é a outra opção? É que não teria outra opção, porque... ficou um ponto muito ruim aqui. Porque como é que tu vai ignorar o partido político se tu precisa... É necessário. Eu acho que teria que abrir um movimento contra partidos políticos. Tem pessoas que se elegem no partido e tá aí se lixando no partido. Aconteceu na última eleição agora. 3 vereadores que devem saber se elegeu, não ajudou o partido, não contemplou. Acho que para manter uma base dominada até agora, pagaram os pecados agora. Sim. Tem deputados que foram expulsos dos seus partidos também, por ir contra, né? Sim. É que o que acontece? Vamos dar um exemplo de um cara aí que é o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é um cara que tem princípios de direita, mas ele foi eleito deputado federal pelo PSOL, partido extrema esquerda. E até ele ganhou no coeficiente eleitoral, quem levou ele foi até o Jean Willis. Então, tipo assim, o Cabo Daciolo se tornou deputado federal por causa do Jean Willis, né? Que puxou voto lá pra cima.
Porém, ele não tinha entendimento algum do que era o PSOL. Ele só precisava de um partido para se concorrer. Ele tinha feito um movimento lá de greve dos bombeiros, e aí ele falou que convidaram ele, eu vou me candidatar, mas ele não tinha noção nenhuma do que era o PSOL, do que o PSOL pregava, qual que era a bandeira. E aí ele foi expulso do PSOL. Se lembra que tinha um projeto assim que a primeira emenda diz assim, todo poder emana do povo, né? E ele queria alterar que todo poder emana de Deus. Eu sei que por questão de fé, nós cremos, né? Sim, todo poder emana de Deus. Mas na questão política, a gente sabe que numa democracia, todo poder emana do povo. E ele iniciou com esse processo, tanto que ele foi expulso do PSOL, né? E aí, enfim... ali que não perdeu o mandato. Não perdeu o mandato, porque foi expulso. Sim. Ele é um exemplo de muitos que estão ali porque eu preciso de um partido. Aí eu penso, mas o meu pensamento é de direita, mas eu tô num partido de esquerda. Mas é o único que quis me dar apoio. É o único, enfim, que deu oportunidade. Que me deu oportunidade. E aí o que acontece? Por isso que entre partidos políticos, aí é a minha opinião, eu passo, porque a pessoa que quer se candidatar tem que pedir bênção pros presidentes do partido. A gente vê no Brasil, hoje o Bolsonaro pede bênção pro Valdemar. Pede bênção. A autonomia dele não é toda assim. Se o Valdemar falar, apoia o Ricardo Nunes, aonde a secretária do Ricardo Nunes era a Marta Suplicy, que era de esquerda, de pensar assim, será que o Bolsonaro, se ele fosse livre de opinião, ele ia apoiar o Ricardo Nunes? Não. Claro que a outra opção era o Paulo Marçal, também não era muita grande coisa. Mas enfim. Mas por quê? Porque é uma influência partidária. Não, o PL, você chegou depois, o PL decidiu apoiar o Ricardo Nunes, vão apoiar. Então o que acontece? E isso mostra... Mas tem convenção, né, nos partidos, né? Sim. Só que como tu precisa de um partido, tu vai ter que... É que nem tu olhar pra todos aqui, né? Hoje tu é do PL. Tu vai ter que pedir... Tu tem que meio pedir benção, né? Entendi, tem as provisórias, daí tem que pedir benção. Daí não tem convenção. Tipo assim... Bom, é um sistema... Daí, claro, eu sei que tu vai ficar neutro, mas eu passo. Eles são os partidos políticos. Mesmo que é lógico que, infelizmente, a gente precisa dos partidos. A gente é filiado a um partido. Tu é filiado, né? Eu também sou filiado. Né? Mas, enfim, eu não vou falar o partido aqui. Depois eu falo em off, né? Não, mas é um partido de... Centrão? Para extremo centro, não. Eu já imagino. Mas hoje ele se diz de direita, né? Não, é que eu tava em Sapucaí, né? Enfim, em Sapucaí eu apoiava um partido ali. Mas enfim, então, né? Então aqui tu vai ficar neutro, né? Em relação a isso mesmo que, né? Tu tem que pedir bênção lá pro... Quem que é o presidente do PL? O Leomar. Vai ter que pedir bênção pro Padinha, Leomar. Não, tá certo. Não, isso aí não quero te colocar contra o Padinha. O Leomar é o melhor. Claro. O Leomar era a direita, né? Não tem nem como a gente... não vamos nem criticar. Não tem nem o que falar em relação à mudança que São Paulo precisava. Pelo amor de Deus. E o Eliomar era a única esperança, né? Tipo assim, claro que tinha os outros, tinha o Gabriel Dias que tentou antes, tinha até o Arthur, mas na minha compreensão o Arthur tem alguns probleminhas. O Hitler P27 pelo Podemos. Mas que tá gravado, né? Mas eu ia falar uma do Hitler, ele me sacaneou uma vez. Mas enfim. Seguimos o baile. Como é bom o cara ser livre, né? O cara pode falar. Não Roberto, tem preço. Tu não é livre, Roberto. Não, Não, vamos passar. Não, ele vai... aqui, ó. Tá, claro, tu ama. No anúncio da presença do Roberto, eu disse, o cara é mais apaixonado pela Coab Duke. Mas eu quero a tua avaliação. A gente já falou isso antes, né? Sobre a gestão atual no cuidado com a Coab Duke. Você passa para o aperta-mão. Gestão atual, sabe que é seu Vanazzi, né? No cuidado com a Coab Duke. O que tu acha? Qual que é a tua posição? Se eu passar? Passa é sinal que tu não quer nem saber. Tu acha péssimo. Não, mas é péssimo, né? Esquecido, sucateado nosso bairro. Deixa eu contar um projeto que tinha. Eu participei. Pegou a gestão, mas é por falta de representação. Deixa eu dizer uma assim, ó. Lá no segundo mandato do Vanazzi, lá na primeira vez, né? Sim. Antes do Moacir assumir, teve um início de um projeto. Projeto Agente de Leitura. Quem era o coordenador era o Jari, que ainda tá no governo. Jari Rocha. E o projeto era assim, eles anexavam pessoas envolvidas com leitura e espalhavam e levavam livros nos bairros. E eu escolhi um centro, eu era participante como estagiário na época,
e o meu núcleo era no CTG Aparício de Souza Rilo. O patrão lá acho que ajudava, o seu Juraci não ajudava? Ajudava. Também é professor voluntário, né? Para reforço de aulas. E também pra gente ir lá e fazer a leitura com as crianças. Sim. E aí a gente ganhava uma ajuda de custo de 300 pila, eu acho, na época. Hoje que valia R$400, R$500. E a gente tinha que tirar alguns horários, a gente fazia relatórios e tudo mais. Era um projeto bacana, né? Tipo, pensando da gestão do Vanazzi. Porém, o que aconteceu? Né? O Moacir ganhou e aquilo lá, né? Tipo assim, foi pelo ralo. Tem gente que não entende que a troca de gestão, mas aquilo que é bom deve ser aperfeiçoado. Isso aqui é da gestão tal, então eu vou ignorar. Sim. Não, tem que entender, a gestão mesmo, seja oposta, ela é bom, importante. Tem que continuar, né? Porque assim, o que eu penso, a esquerda tem projetos bons também, não pode dizer já tem, e eu acho que tem coisas boas e eu acredito que coisas boas tem que continuar. Não pode deixar porque a esquerda ser extremista, isso aqui é da esquerda, não. Deixa no stand-by. Não, acredito que tem. Sim, tem que valorizar. Só que eu vejo assim, por exemplo, eu passo na frente do CTG, claro que o CTG não é público, né? Sim. Mas o CTG praticamente hoje tá... Eu nem sei se tá funcionando o CTG lá. Tá interditado. Pela prefeitura interditou? Interditou o Ministério Público, por falta de reforma, daí tem a questão da adequação, bombeiro, isso, a cozinha que tem que ser padrão. E daí tinha um valor aí do orçamento participativo que era para eles terem entregue pro CTG. Sim. Faz tempo, mais de anos. E não entregaram, daí o Ministério Público mandou a gestão pagar e não pagar, tá lá. Até foi pro seu Juraci, se posiciona, seu Juraci. Queria até fazer uns vídeos com ele pra nós, nem vamos falar em candidato, nem nada, mas dizer o porquê, né? Estamos esperando. Porque não é nada, mas aquilo é um lugar até ponto da Coabduc importante. Mas com certeza. E aí que nem fala assim, que nem projeto, gente, leitura. Eu ajudo ali quando eu posso ali no CDG, mas só que a gente é limitado. Sim, né? A gente tá... É que nem assim, quando a gente não tem cargo eletivo, tu fica com as mãos atadas, tu não fica... tu não tem a máquina pública ao teu favor, né? Mas então, sobre a gestão atual, então, no cuidado com a Coabduc, né, a gente pode... A tua posição, né, Roberto, é ignorar. E pelo que eu vejo, em relação também ao CTG, que eu sempre passo ali quando eu vou buscar meu filho na escola, infelizmente eu também vejo né, que foi abandonado. Claro, mesmo que aquilo não seja público, mas depende de movimentações públicas para o funcionamento, né? Espero que em breve o CTG volte a funcionar até que... Porque é importante, né? Bem, Roberto, eu vi que tu tá com pressa ali. Quero ver, esse era o último ponto. Olhando assim pro horizonte de São Leopoldo, né? Pensando na cidade de São Leopoldo, na executiva que foi eleita. Tem uma esperança de melhora ou uma expectativa? Tu sabe que tem esperança, é o ato de esperar. Eu sei que vai acontecer. Ou tu tem uma expectativa, ou tu que tá no bastidores, participou da transição, um dia, 2 dias ali, enfim, em partes. Você acha, conversa com o Eliomar, você acha que tem muita coisa boa vindo aí para o eleitorado leopoldense ou... Ô, Jonas, o que as pessoas me perguntam às vezes, Roberto, o que tu acha? As pessoas, eles queriam mudança. Sim. Criaram essa expectativa, tem que mudar, né? Vamos mudar. Então, eu acredito, não tenho esperança, eu tenho expectativa e acredito que a gestão que vai entrar vai fazer um bom trabalho. Sim, né? Sim. Eu acredito nisso, né? E por isso que a gente apostou, né? A gente se colocou junto com o partido ali, fez várias atividades, apresentando para o pessoal o candidato a prefeito e dando esperança. E a expectativa de mudar. Acredito que com esperança e expectativa, os dois juntos. Sim, né? sim. E acredito, né, que vai ser uma boa de uma gestão. As pessoas falam, comparam, vai ser mesmo a gestão do Moacir, mas eu vejo diferente. Não é, claro, a situação, se tu olhar quando o Vanazzi, o atual prefeito, se elegeu, ficou 8 anos no mandato, e depois veio o Moacir, parece que está se repetindo. Os caras, eles fazem essa comparação. Sim. Mas não é a mesma pessoa. Não, o Moacir e o Eliomar são pessoas totalmente diferentes. O Eliomar nunca foi política, até ele fala, eu não tenho a política como é que se diz, trabalho, profissão. Sim. Ele disse assim.
Então eu acredito que ele vai vir, mas ele tem experiência na vida pública, eu acredito que ele vem para mudar, vai se cercar ali, vai pôr pessoas com capacidade para fazer a gestão, né? E vai fiscalizar, eu acredito, tenho esperança e expectativa que vai ser uma boa gestão. Sim. É isso que tu comentou ali com essa repetição da gestão Moacir, porque, né, o Vanazzi não poderia, e foi naquela época o Ronaldo Zucchi, né? Com o Moacir, o Moacir ganhou, mas infelizmente o Moacir, né, não deixou a desejar alguns pontos. Aí só fazer um parênteses, eu vi um candidato, agora ficou suplente também, falou a diferença do Moacir o Eleomar, dizia assim, o Moacir não quis governar, deu para outro governar, e o Eleomar quer governar. Muito... Não, essa tua colocação é perfeita. Não tem como nem pensar em comparar. Sim. Eu acho que tá muito desigual o Moacir com o Eleomar. E outra coisa, o Eleomar está prefeito, né? No sentido de que, pô, eu sou delegado aposentado. Então estou porque ele vê a necessidade. Não é alguém que quer eu quero ali mais para ganhar recursos próprios, né? Sim. Tem um pensamento. Claro que se ele fazer uma boa gestão, ele tem que ser reeleito, enfim, ir para pontos maiores, né? E tal, deputado federal depois, sei lá. Não sei qual que é o objetivo dele. Mas é que eu fico pensando, pessoas boas, todo mundo tem um problema que diz assim, mas o cara tá lá há 20 anos. Pô, mas se é uma pessoa que está fazendo um trabalho bom, que fique 24, que fique 28. Eu não vejo problema algum, né? E aí, só que ao mesmo tempo, claro, existem pessoas que não estão fazendo. Então, claro que precisa de mudança, mas se a pessoa tá trabalhando, né? Então, se o Eleomar fazer um bom trabalho bom, que siga sua vida política até, enfim, até o momento que ele quiser, claro, e o povo decidir que acha que ele tem a capacidade de liderar o município. Né? E ele mostra que quer, porque ele, em 2016, acho que a primeira vez que ele concorreu foi vice. Depois ele veio a prefeito e agora prefeito se elegeu, você lembra? Sim. Então ele mostra que... É a terceira vez ou a segunda? Primeiro ele foi a vice. Ele foi vice do professor, do Nado. Não sei. 2016, pelo PHS, se eu não me engano. E depois 2020... não fiz a lição de casa, hein? E agora ele se elegeu. Então eu acredito que a vontade é de fazer o trabalho. Que falha, hein? Eu não sabia que ele tinha sido candidato a vice do nada. Tá. Eu pensei na verdade. Não pensei em nada. E aí depois os outros dois. Mas ele foi vice do nada. Uma dor no coração. Não, porque todo mundo sabia que o nada era de esquerda, né? Mesmo menos que não queria enxergar, né? A gente viu um cara que trabalhou na gestão do. Esse que é a birrinha com aquele que se candidatou a prefeito agora. Que do nada, que tinha uma corte por um conselho de pastores, meio tal, quando ele se largou de vice do nada. Tá, mas fica para outro detalhe. Depois em off a gente fala. Mas enfim, Roberto, muito obrigado por esse teu tempo. Foi legal te ouvir, ver a tua experiência política, porque a gente te conhece de fora, né? Quem tá lá sabe como funciona esse sistema, né? E tu contribuiu muito. E eu espero, essa eleição, como aquele dia que eu te encontrei lá no posto de gasolina, essa eleição a gente tava em Sapucaia, mas sempre foi tipo assim, eu tenho meu candidato, Roberto Silva. Desde aquela época do PSB, isso foi. Que na época nem tinha direita e esquerda, se candidatou pelo PSB, né? Sim. Eu não ia concorrer aquela vez. Um cara me convenceu por causa de estrutura. Eu disse, não tem, fazer frente com essas. Sim, com esse povo. Não. E aí foi, né? Outra pergunta que eu te fiz só pra encerrar aqui. O que tu acha de coeficiente eleitoral? Tu não acha muito justo? Coeficiente? Coeficiente eleitoral, por exemplo, sabe, né? O voto vai para, por exemplo, aqui em São Leopoldo e Sapucaia nós repetimos duas coisas. As duas pessoas mais bem votadas não foram eleitas. O Lemos não foi eleito. E em Sapucaia a Gabriela Ortiz foram os candidatos mais votados, porém não foram eleitos porque o partido não atingiu. Eu acredito que é a incompetência dos partidos. Sim. E não montar uma nominata. Eles chegam nas vésperas. Aconteceu aqui, esses caras aí que não... Tu vê? Chegaram, deram pouca importância, chegaram nas vésperas, pegavam o primeiro que encontraram para concorrer. Sim, daí agora apagaram. Sim, tanto que, tipo assim, o cara mais votado, né? Tipo, independente do pensamento, né? Do quem ele apoiava ou não. Mas foi o cara mais votado. Mas porque eu não gostei o partido nos 4 anos. O que fez os 4 anos? Também não pensou no partido. As pessoas que concorreram com eles na outra e deixaram de lado. Não manter os caras porque... Ou às vezes até trocaram de partido, né? Não, ficou no meu partido e trocaram depois. Essas pessoas que saíram, porque ele manteve no mesmo partido, né? É que nem em Sapucaia a Gabriela Ortiz também, a mesma coisa. Foi a vereadora teve mais votos,
mas não foi Já é eleito. dentro, por isso que se já era vereador, o que fez os 4 anos? Só pensou nos cargos dele e os que concorreram e ajudar? Sim. Onde é que estão? Né? Também tem isso. Aí tu usa os caras, depois eu vejo. Depois acontece isso. Sim. Depois vem convidar para concorrer, que ele dá um cargo. Capaz que as pessoas vão ir. 2016 o cara me convidou para dar um cargo, eu não quis, ó. Sim. Esse sistema aí do que eu acho meio ruim. Mas enfim. Eu tipo assim, pensava em voto direto. Porque... Mais votado? É porque eu penso assim, ó. O regional. Eu tô fortalecendo o quê? É que nem você tava falando em off. O rei do sistema é o presidente do partido. Hoje. Não tem. O rei do sistema é o presidente do partido. Aí acontece que eu tenho uma gestão e uma ideia. Aí eu tô na gestão, tenho a ideia, mas eu posso colocar pessoas capacitadas para me ajudar, ou senão eu tenho que pensar em outras pessoas que eram do mesmo partido, porque eu tenho que contribuir para o partido. Então eu fico refém do partido. Eu não consigo... Eu não consigo... Porque, tipo assim, Roberto, imagine, Roberto, tu, cara, tipo, índole eleito, mas o teu partido passou um Jonatas da vida que tem uma vida ridícula e tal. E aí tu... mas eu fiquei... tal, mas eu sei que eu puxo o voto pra outra eleição tu conseguir por causa da questão do coeficiente eleitoral, né? Da soma do voto. Aí tu, tipo assim, aí tu tem que passar pano pra mim, que sou, tipo assim, um cara que não tem índole alguma. É tipo assim, pensa nesse ponto, né? Sim. Eu acho muito... Não é legal. Aí, tipo assim, aí tu tem que passar, porque não, é um cara que vai, eu sei que é um cara que faz tantos votos e vai me ajudar lá em cima. Entendi. E eu vou conseguir. Então, por isso que, tipo, essa ambição, esse sistema é depravado, enfim, não consigo compactuar. Mas, enquanto, né, a roda gira, nós temos que, como ratinhos, dentro da roda, correr, esperando que um dia vai ser mudado, né? Mas vamos pensar em renovação, eu espero que 2028, Roberto, venha. Independente se o Padilha vai querer ou não. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Os próximos capítulos. Porque, pensa na... Eu olho assim, ó. É claro, talvez você não tenha essa visão. Porque você é dono dos votos, não, mas você conquistou os votos. Mas eu olho pra fora, assim, esses 1086. Quem são os 1086 eleitores? A fulaninha de tal que confiou em mim. Fulano de tal que confiou em mim. E aí, tipo assim... Pra honrar esses 1086, tem que buscar mais. Não, vou buscar mais votos e em 2028 eu vou vir pra arrebentar a boca do balão, como se diz, né? Então, porque se essas pessoas confiaram na minha representatividade, é sinal que eles confiam na minha pessoa e eles confiam que eu posso fazer alguma coisa. Então, tipo assim, não dá pra parar. Mas tá desde 2012, lá em 2028 tu vai estar 14 anos. Não, 14 anos. 2012 tu vai estar... Lá em 2026 tu vai estar 16 anos concorrendo. Mas pensa assim, mas 16 anos eu tô numa crescente e eu sei que talvez eu só preciso de 4 anos pra mostrar o que eu quero fazer. E aí depois vai ser consequência, se você é reeleito ou não. Vai ser consequência do trabalho. Então não dá pra abrir mão e pensar assim, não, eu já... a gente pode dizer que, sei lá, por fins eleitorais, mas eu penso que em 2028 eu vou ir. Esse é o pensamento teu, deveria ser, né? Mas isso é opinião minha que eu tô te dando, né? O pessoal pergunta, eu vou ir, se tiver condições. O nome, sim. O nome, os votos, a gente não consegue manter todos os votos, né? Tem uma matemática que tu perde 30%. Sim. Quem não tem mandato, mesmo com mandato perde alguma coisa. Sim. Mas é que tu tá crescendo, né, Roberto? Tu cresceu. Quem votou pra ti em 2012, a gente nem sabe se tá morando em São Leopoldo, se ainda está vivo ou não. Sim. Porque faz, 12 anos. E mesmo assim tu cresceu, tu quase dobrou em 12 anos, tu quase dobrou de votos. Então, tipo assim, é a persistência, né? Eu não sei qual presidente dos Estados Unidos que concorreu não sei quantas vezes. Sei que aqui no Brasil o Lula umas 3 vezes até ser eleito, né? 4 vezes. Lula acho que 5 ou 6 vezes. Eu nem era nascido, acho que o Lula já era candidato, né? 5 vezes, 5 ou 6. Então, tipo assim... uma hora a roda virar. Porque assim, que nem hoje o povo lamenta Enéas, né? Eu vejo Enéas eterno. Porque ninguém deu crédito. Achou que ele era um louco, achou que ele era um biruta e o cara era na verdade era um crânio e era alguém fora da linha, né? Mas obrigado aí, Roberto, pela presença. Eu que agradeço. Aí. Tuas considerações finais aí. O que tem pra dizer para os ouvintes, para os moradores da Coab Duque?
Não, o que eu tenho para dizer, eu agradeço aí a oportunidade de estar aí no programa de vocês, o Rodrigo ali nos bastidores. Nos bastidores. Tem que filmar ele, vai mostrar ele. Não, mas todo mundo conhece o Conversa de Café. É muito mais famoso que esse podcast aqui. Não, moto, vai ficar, creio que vai ficar. Vai ficar, mas dele... Quando vai estar concorrendo ali, disputando. Não disputando na forma dele. Somando, isso. Multiplicando. Tá, Janduan, e agradecer por ter lembrado e me convidado. Claro, Roberto, como é que eu não vou esquecer o Roberto? E um abração pro pessoal aí do bairro e da cidade também, o pessoal que confiou em nós, já que falou em política, né? Sim. Nossos votos, né? E agradecer de coração e a hora que tiver a oportunidade e poder participar novamente, a gente estaremos aí. As portas estão abertas. Tranquilo. Obrigado, Roberto, então. E é isso então, pessoal. Muito obrigado por você que ficou conosco até aqui, neste momento. Tenho certeza que essa conversa contribuiu, porque a gente teve agora um pouco de entendimento de como funciona o sistema político, e eu tenho certeza que em 2028, para prefeito e vereador, você vai vir com conhecimento a mais, você vai examinar os seus candidatos, e eu tenho certeza que aqui a gente tem uma opção muito boa, que é o Roberto, para São Leopoldo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe a todos, valeu!